Paz do Senhor, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Tive que recomeçar o ao vivo aqui, gente, porque tive um problema aqui com a internet abençoada, que não estava funcionando, mas esse agora está valendo, amém? Vou esperar vocês entrarem aí pra gente poder compartilhar. Espera aparecer aqui pra mim agora esse abençoado. É que são 2 telefones, né? Oi, Paulo, Janaína. Pelo WhatsApp, não, pelo Instagram e pelo Facebook. É muita informação ao mesmo tempo. Muita ao mesmo tempo. Então vamos lá. Entre aí. Oi, William. Oi, Vivian. Oi, Lilian. Tudo bem com vocês? Pessoal, ontem nós fizemos a parte 1 deste ao vivo de hoje. Ontem nós começamos no capítulo 11 de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 11, que começa contando a história do adultério de Davi. Quem participou ontem? Quem estava aqui ontem, bota a mãozinha aí, levanta a mãozinha aí e fala eu. Hoje é a segunda parte. E na segunda parte nós vamos continuar de onde nós paramos ontem, tá? Porque eu já sabia que não ia dar para terminar mesmo ontem. E que bom que você está aqui. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre Davi, mas também vamos falar de Saul, tá bom? E a sua presença aqui é muito importante. A paz, Estela, Lilian. Chame aí outras pessoas. Compartilhe aí para que outras pessoas recebam essa palavra. E agora, só para eu finalizar tudo que eu estou fazendo aqui, vou começar aqui no Instagram, porque o Instagram tem só 1 hora, não dá pra gente ficar conversando muito assim como dá aqui no Facebook. E o Facebook eu acho melhor em relação ao vivo. Para mim o Facebook é melhor, porque o Facebook dá mais tempo, né? Embora o Instagram agora esteja dando, mas assim, tem que acabar o de 1 hora e começar um novo, é cansativo, sabe? Então, em relação ao vivo, eu prefiro o Facebook. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou começar aqui então no Instagram. E que bom que vocês estão aí, tá? Chame mais pessoas aí que elas precisam assistir, elas precisam receber essa palavra hoje. E o tema de hoje, como vocês já estão vendo aí, o pessoal aqui do Instagram ainda não viu, vou colocar aqui o tema. É o mesmo tema de ontem, tá? Mesmo tema de ontem, adultério. Só que hoje é a parte 2, tá? Vamos continuar falando de Davi, mas vamos também falar de Saul. Oi, Cíntia, Estela, tudo bem? Oi, João, Sheila, Thaisa, minha Santa Catarina. Santa Catarina é a cidade linda, linda. Tá um pouco torto aqui no Instagram, mas vai funcionar, amém? Gente, então vamos lá. Agora tá aparecendo o ok pra mim. Sigam aí. Quem estiver achando que no Facebook é melhor, vai pro Facebook. Quem quiser no Instagram, vai pro Instagram, porque eu estou nos 2 ao vivo. Glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Ontem, vou fazer uma recapitulação aqui, tá? Vou fazer um breve resumo aqui para quem perdeu ontem. Ontem nós falamos sobre adultério. Foi o ponto principal, né? O tema principal da live de ontem. E o tema secundário foi a postura de Davi, a reação dele diante de uma oferta ali do diabo para ele. A gente começa a ver no capítulo 11 do segundo livro de Samuel que Davi ficou em Jerusalém e não foi para a guerra, mandou Joabe para a guerra e os seus soldados todos foram para a guerra, porém Davi ficou em Jerusalém. O fato de Davi ter ficado em Jerusalém fez com que ele passasse por uma outra situação que ele poderia ter evitado, mas que também foi, creio eu, que em relação à carne, né, quando se trata da carne, foi algo que ele não conseguiu evitar. Davi era rei e viu Batseba tomando banho. Quem estava aqui ontem, levanta a mãozinha aí, ó. Cabo Frio no Rio de Janeiro, Cacá Matias, Larissa, Jéssica, aqui no Instagram. No Facebook, Flávia, Celiane,
Não tô conseguindo ver os nomes direito. Às vezes para aqui. Késia, Cíntia Cipriano, um beijo lindona. Tatiana, Kátia, Janaína. Vamos lá, gente. Davi, então, viu Batseba tomando banho. A palavra diz que Batseba era uma mulher muito bonita, ele gostou dela, mandou chamá-la, porque ele era rei, ele podia mandar chamar a mulher. A mulher era casada com seu servo Urias e Davi também era casado. Davi tinha várias mulheres, né? Então ele não precisava de mais uma, mas mandou chamar Batseba porque gostou dela. Algumas pessoas aqui no Facebook ontem comentaram que foi um estupro o que Davi fez com Batseba. Ninguém sabe disso, ninguém tem como afirmar nada disso, né? Isso é conjectura. O que você acha é uma conjectura, é uma interpretação sua da palavra. A Bíblia não diz que ela foi estuprada. A Bíblia também não diz que ela foi porque ela quis. Então, eu não sei se Batseba ficou com Davi porque quis, ou se ela foi obrigada por ele ser rei. Nós podemos tirar algumas conjecturas disso que nós estamos lendo, mas a palavra não nos diz isso. O fato é que eles ficaram e a palavra conta que Batseba estava saindo do seu período de menstruação, por isso ela estava há alguns dias, né, mais ou menos 7 dias, sem ter qualquer tipo de relação com o marido dela, o que fez com que depois ela aparecesse grávida, porque ficou com Davi, então era fato que o filho era de Davi e não de Urias. Depois disso nós vimos que Davi, então, né, soube que ela estava grávida, mandou chamar Urias, né, e mandou Urias ir para casa, ficar com a mulher dele, né, lava os pés, deita, descansa, para quê? Justamente para que ele ficasse com a esposa dele, porque ela já estava grávida, então Davi queria esconder aquilo que ele havia feito, ele não queria assumir o que tinha feito, ele queria dar um jeito de fazer com que ela tivesse relação sexual com o marido, e aí por isso ela já estava grávida, ia dizer que o filho era do marido mesmo, e a história ia ficar por isso mesmo, a história não ia ser diferente, né? Porém, Urias era fiel, né? Urias era um servo fiel, ele era fiel a Davi, ele era fiel a Joabe, ele era fiel aos soldados do exército, ele não pensava somente nele. Urias era leal, um amigo que eu disse ontem, um amigo que eu gostaria de ter. Urias era leal. Tô tentando segurar esse telefone aqui, porque está descendo esse negócio aqui no Instagram. Vou botar o negocinho do álcool em gel aqui pra ver se segura. Jesus amado. É tanta gambiarra aqui, gente, que só Jesus na vida. Meu pai amado. Vai. Acho que vai segurar. Então, Urias era fiel, Urias não foi pra casa, não ficou com a mulher dele, continuou ali no palácio, e Davi, depois que descobriu isso, né, ficou, meu Deus, e agora o que fazer? Né, o que eu vou fazer? Porque ele não ficou com a esposa dele. E a gente parou no verso 13, onde Davi o convidou Urias. Davi já tinha convidado Urias para conversar, aquela conversinha mole de quem aprontou alguma coisa, sabe? E aí, Urias, como é que tá a guerra? Como é que foi a guerra? Foi tudo bem, né? Eu até citei ontem, né, dando as minhas opiniões pessoais aqui, porque sim, eu dou as minhas opiniões pessoais, sim, porque é o que Deus fala comigo aqui. E pode ser e pode não ser, mas pra mim Davi foi muito falso com Urias, né? Pra mim Davi foi ardiloso até com Urias, chamando ele pra conversar e falando, e aí Urias, como foi a guerra? Tá tudo bem na guerra, Urias, né? Enquanto tinha ficado com a esposa dele, e é fato que isso acontece constantemente nos dias de hoje. A gente acha que isso é distante, mas o adultério tá presente em muitas famílias hoje em dia. Tem muitas famílias sofrendo com isso. Tem muitas traições encobertas, escondidas, que ninguém sabe o que aconteceu, como se deu, mas muitas coisas aconteceram. A palavra diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, nós sabemos que a gente não precisa se preocupar, porque tudo aquilo que é feito às escondidas, Deus mostrará às claras. Então, Davi estava tentando esconder aquilo que ele estava fazendo. Davi tentou esconder o adultério, Davi tentou esconder a fraqueza dele, Davi tentou esconder o pecado dele, a sujeira dele, Davi tentou colocar para debaixo do tapete a sujeira dele, porque para ele era mais fácil, né? Então no verso 13, ele chamou Urias mais uma vez e comeu e bebeu com Urias. E o embebedou. Olha o que Davi fez. A gente está falando de Davi, rei, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Deus. Eu falei ontem até, Samuel, ele foi ungir o novo rei de Israel, ele não sabia quem era esse rei.
E ele pensou que fosse o primeiro filho de Jessé que apareceu, depois o segundo, depois o terceiro, e Deus falou assim para Samuel: Samuel, não olhe a aparência, Deus, eu vejo o coração. Pastor Val, tá frio demais aqui, viu? Eu tô de meia. Não mostro pra vocês porque não dá pra levantar a perna aqui, mas eu tô de meia até a canela. Tá frio. Eu tô com preguiça de lavar louça. Tô pra lavar louça de moletom nas mãos, porque tá muito frio. Então a gente vê que Davi, ele queria esconder o pecado dele. Ele queria esconder e colocar pra debaixo do tapete. E ele embebedou Urias, né? Ele não somente chamou Urias e ficou de conversa mole, né? Fabi, Vivian, Mariana, Graziele. Ele não somente ficou de conversa mole com Urias, tipo, Urias, como foi a guerra? Urias, o que tá acontecendo, né? Pra encher linguiça, como a gente costuma dizer, mas também embebedou Urias, porque ele queria que Urias fosse pra casa e ficasse com a esposa, porque assim Davi esconderia aquilo que ele havia feito. Então, meu amigo Inácio, Érica, Liliana, Lília, a gente tá falando aqui de um homem que era rei, de um homem que foi escolhido, né, de um homem que dentre muitos filhos de Jessé foi o escolhido. Samuel pensou que fosse outro, mas Deus não olha a aparência, eu vejo o coração. Deus chamou Davi, ungiu Davi que estava lá cuidando das ovelhas, separou ele como homem de Deus, ungiu, preparou, capacitou, chamou Davi. Davi era um homem importante, né? A gente não tá falando de um homem qualquer, mas de um homem importantíssimo, um homem que faz parte da árvore genealógica de Jesus, um homem, gente, amado por muitos, conhecido por muitos. Este homem errou. E esse ponto é importante a gente mencionar aqui. É importante a gente falar sobre isso aqui. Davi, mesmo sendo importante, errou. Eu, mesmo amando Jesus, erro. Você, mesmo amando Jesus, erra. Isso faz com que a gente passe a ter misericórdia dos miseráveis, misericórdia dos maldosos, misericórdia dos traiçoeiros, misericórdia dos mentirosos, misericórdia dos ladrões. A gente tem que começar a ter misericórdia, porque nós vamos lidar com pessoas ruins, nós vamos lidar com pessoas maldosas. Jesus, eu até postei hoje, Jesus teve que lidar com muitas pessoas maldosas. O tempo todo Jesus era questionado. Se você ler o Evangelho de João, especialmente, você vai ver que tudo que Jesus falava era motivo de discórdia. Tudo que Jesus falava era algo que parece que atormentava os outros, fazia com que eles ficassem tão indignados, que era o demônio agindo na vida deles, né? Que eles rebatiam. Tudo que Jesus falava era questionado. Então o tempo todo Jesus estava na berlinda, o tempo todo Jesus estava sendo exprimido, o tempo todo Jesus estava sendo questionado, o tempo todo Jesus estava ouvindo maldades das pessoas, tramavam contra ele, falavam mal dele pelas costas e pela frente. O tempo todo eram maldosos com Jesus. Então ele vem nos ensinar que nós também vamos enfrentar esse tipo de desafio. Nós também vamos ter que passar por esse tipo de prova. E Davi estava ali sendo agora um homem segundo o coração de Deus, estava sendo ali o maldoso. Estava ali sendo o traiçoeiro, o ardiloso. E ontem nós também citamos 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 fala que nesses últimos tempos os homens seriam cada vez mais terríveis, maldosos, cruéis, traidores, egocêntricos, prepotentes, arrogantes, mentirosos. É o tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo que nós estamos vivendo agora. Eu não tenho dúvidas de que todo esse vírus que nos deixou em casa, tem nos deixado em casa esse tempo todo, tem um propósito. Esse propósito está se cumprindo e eu dou glória a Deus por isso. Nós não devemos exaltar homens, nós não devemos idolatrar homens. O Senhor está nos mostrando que é Ele em primeiro lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não considere santo, não considere bom o que Deus diz que é ruim. Não faça isso, não faça isso. Não abençoe o que Deus amaldiçoou. Não chame de bom o que é ruim. Não faça isso. Deus é justo. Deus é justo. Então esse tempo de agora é mais do que necessário. E o que Davi fez aqui, eu quero que você leve para a sua vida agora. Você pode não cometer nenhum adultério, mas outros pecados você comete, né? Às vezes você dá uma mentirinha básica, ou às vezes você pode ter pego alguma coisa que não era sua. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu roubei um batom da minha mãe. Roubei mesmo, né? Porque eu não assumi. Peguei o batom dela escondido, porque eu queria dar de presente para minha professora.
E dei o batom e minha mãe perguntou pra mim milhares de vezes onde é que estava aquele batom e se eu tinha pego o batom dela. Eu neguei, gente, até a morte. Não vi, mãe. Não vi. Agora tu imagina a cara de pau de uma menina de 7 anos virar pra mãe na maior cara lisa e falar: mãe, não vi o batom. Não vi, mãe. E a minha mãe, coitada, tinha acabado de comprar um batom caro naquela época. Eu escondi, eu não contei, escondi o que eu tinha feito, não disse. Até que Deus usou, porque hoje eu sei que Deus usou. Passei muito tempo com raiva dessa minha prima, mas Deus usou a vida dela. Ela falou pra minha mãe: ah, é um batom assim, assim, assado? Minha mãe é. Ah, então eu vi Elinéia dando esse batom pra professora. Aí, por conta disso, minha mãe me deu uma surra com um cinto marrom que eu nunca me esqueço, que foi uma surra necessária na minha vida. Mais do que necessária. Dali pra frente, meus pais sempre tiveram comércio. E aí, quando eles tinham uma lanchonete, bar ou lanchonete, tinha o caixa. Se eu pegasse R$1 daquele caixa, eu falava: mãe, eu peguei R$1 ali. Mãe, eu peguei R$2. Pai, eu peguei R$5 ali. Porque isso me ensinou a ser honesta. Eu não tinha, eu não era uma trombadinha, eu não era uma ladra. Mas se minha mãe não tivesse me dado aquela correção, eu poderia vir a ser. Eu poderia ter me tornado. Se minha mãe não tivesse me corrigido, eu poderia hoje roubar as coisas dos outros, né? Mesmo que fosse na boa vontade, porque eu queria dar para minha professora, mas eu estava sendo uma ladra. Então, é necessária a correção, viu? Na sua vida é necessária a correção, na minha vida é necessária a correção, na vida de Davi foi necessária a correção. Independentemente de Davi ser o rei de Israel ou não. Ele podia ser o cara mais importante, como era o cara mais importante naquele período, né? Ele era o cara mais visado, mais conhecido, mais falado, mais mencionado, mais adorado até. E o que Davi fez? Pegou o pecadinho dele, o erro dele e colocou debaixo do tapete. Você pensa que Deus se agrada disso? Acha que Deus se agrada daqueles pecados não confessados? Né? A gente não precisa confessar para o padre, não. A palavra diz que nós podemos confessar para Deus e nós recebemos perdão. Mas também quando nós confessamos para um irmão na fé, nós recebemos cura. Então, tem alguém aí em especial na sua vida em quem você pode confiar. É importante isso, é bom. São raríssimos. Eu falei sobre isso também ontem, ó. São raríssimos. A gente não... Meu Deus. Amigo de verdade, a gente conta nos dedos de uma mão do Lula. Mas existem, tá? Então vamos continuar aqui. Davi foi traiçoeiro, então, com Urias. Embebedou, mandou o cara pra casa, fica com a mulher, fez de tudo pra poder esconder o erro dele. E a gente tá num período em que isso tá acontecendo constantemente, vigia. Tem muita sujeira debaixo do tapete. Eu tenho dito isso, não faz, gente, não faz um ano, faz mais de um ano que Deus tem ministrado isso no meu coração. Tem muita sujeira debaixo do tapete, tem muita porcaria debaixo do tapete. As pessoas não estão vendo. As pessoas não enxergam. Gente, peça a Deus, isso é fato. Peça a Deus para te dar discernimento de espírito. Peça a Deus para te dar discernimento. A gente vai começar a observar as coisas como elas realmente são. Tem pessoas e tem situações que você gosta, ou que você aprova, ou que você idolatra, ou que você abençoa. Comece a pedir a Deus discernimento. O Senhor vai tirar as escamas dos seus olhos e você vai enxergar a verdade. Deus não é Deus de mentira. Deus não se agrada que a gente crucifique alguém que errou. Deus não se agrada que a gente pise em Davi, critique, fale: é um adúltero, safado, sem vergonha. Não, nós não estamos aqui para julgar ninguém. O próprio Jesus disse que ele não veio para julgar, ele veio para trazer a salvação. Jesus veio para nos trazer a salvação. Entretanto, é necessário que a verdade venha. Então, peça a Deus esse discernimento, que ele vai tirar todas as escamas dos seus olhos e vai te fazer enxergar a verdade. A verdade. Nós precisamos disso. Aqui então no verso 14, a gente vai ler, porque depois eu não posso também falar tanto, porque a gente vai falar de Saul hoje, né? Então, meu Jesus, me ajuda. Olha só, gente, a gente pode parar um segundinho aqui e orar? Pode, né? Então fica aí onde você tá. Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra é tão verdadeira. A tua palavra é tão fiel, a tua palavra é tão honesta, a tua palavra traz cura e libertação aos nossos corações. Obrigada, Pai, por ser tão verdadeiro e tão honesto. Obrigada por não nos deixar enganados. Obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada por tirar as escamas dos nossos olhos e nos fazer enxergar a verdade. Obrigada por não nos tornar críticos, maldosos, fofoqueiros, invejosos, mas por nos tornar misericordiosos e piedosos. Muito obrigada por nos ensinar.
nos ensinar que é necessária a correção. Obrigada por nos ensinar que a gente tem direito de enxergar o que é certo e o que é errado e fazermos as nossas escolhas. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que aprova a verdade, o Senhor abomina a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, então o Senhor odeia a mentira. Obrigada por trazer para nós a verdade que traz cura e que traz libertação. Traga cura e libertação ao teu povo, traga entendimento, mostre em sonhos, Pai. Mostra em sonho, revela, dá visão, fala na palavra, mostra, Pai. Mostra, Pai, aquilo que está no oculto e no escondido, e que nós possamos dizer que verdadeiramente o Senhor é um Deus fiel. Fiel é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Urias era um cara fiel. Urias era um pecado fiel. A Arlete está dizendo que ela tem um pecado que ela cometeu e que ela quer se arrepender, mas ela não tem conseguido se arrepender. Arlete, confessa para o Senhor, se tranca no seu quarto e fala para ele. Fala para ele, sim, ele sabe, tá? Mas o fato de você falar vai trazer cura para você. Às vezes a gente fica se culpando a vida inteira por algo que aconteceu e não é isso que Deus tem para nós, tá? Deus não fica nos acusando, quem nos acusa é o diabo. Quem nos acusa é o diabo. Então peça a Deus para trazer consciência para você trazer entendimento. Tem muitas coisas que eu fiz no passado que hoje eu entendo que elas eram erradas, mas na época eu não entendia que era errada. Mas o Espírito Santo é quem convence, né? O Espírito Santo vai mudando o nosso coração. Então aqui, 2 Samuel capítulo 11, verso 14. Pela manhã, Davi tentando mais uma vez enganar, passar a perna, ludibriar Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Olha só, a carta ele colocou na mão do Urias para entregar para Joabe. E a carta falava sobre Urias. Olha como Davi foi traiçoeiro com Urias. Escute isso. Escreveu na carta assim, olha o que Davi escreveu na carta. Ponha Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Olha a crueldade de Davi aqui, gente. Davi manda a carta pelo próprio Urias para entregar para Joabe e na carta dizia: ponha Urias na frente da batalha, no lugar mais crítico, onde tiver os homens mais valentes, para que Urias morra. Que crueldade. Ele viu que não tinha mais como fazer com que Urias ficasse com a esposa, o tempo já estava se passando, ela já estava grávida, ele já saberia que o filho não era dele, né? E, por consequência, saberia que o filho era de Davi. Então, o que Davi fez? Põe Urias na frente da batalha. Porque se colocar ele na frente da batalha, ele vai morrer. Se ele morrer, pronto, acabou. O caminho tá livre para mim. Maldoso. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, errou e errou feio. Ele deu uma escorregada feia, ele pisou feio na casca da banana. Olha o que diz 17, verso 17. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também a Urias. Urias morreu, o heteu. Urias ficou na frente da batalha e ele acabou morrendo. Então, olha que triste isso. Davi planejou, ele não somente engravidou a esposa do outro, como ele também assassinou o amigo Urias, que era leal e era fiel. Ele assassinou, gente, ele mandou Joabe colocá-lo na frente da batalha, num lugar crítico, no lugar onde ele seria realmente morto. Então ele foi traiçoeiro. Davi foi extremamente traiçoeiro. Então Joabe foi muito obediente, né? Joabe era um servo extremamente obediente, fez exatamente aquilo que Davi pediu que ele fizesse, do jeitinho que ele pediu, sem questionar, porque Davi tinha autoridade para pedir isso, né? E Joabe não era doido para ir contra a autoridade dele. Mas olha só como as coisas de Deus são. Verso 18. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que lhe se dera na batalha, né? Joabe avisou: ó, Davi, deu tudo certo, né? O homem que você pediu para morrer, morreu. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora? Nossa, gente, o que é isso aqui? 21, peraí. 11:21. Vou ler nessa outra aqui. Ora, quem matou Abimeleque,
filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior de um moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro, né? Isso é Joabe explicando ao servo que foi dizer a Davi como sucedeu a guerra, como aconteceu a guerra. Então responderás: também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Ou seja, Joabe mandou dizer: olha, a guerra foi dessa forma porque você mandou matar Urias, né? Você não mandou que ele morresse, Davi? Então, já que você queria que Urias morresse, foi necessário que a guerra se desse dessa forma para que Urias morresse. Olha que traiçoeiro, né? E Joabe, extremamente obediente ao rei. 22. O mensageiro partiu para falar para Davi o que tinha acontecido na guerra, e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia, conforme tudo quanto Joabe o havia instruído. 23. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas e tombaram alguns oficiais do rei. E também morreu Urias, o Heteu. Então, verso 25, ordenou Davi o mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com o infortúnio, não te preocupes com essa miséria, não te preocupes com essa tristeza, né, com esse acontecimento, né? A espada devora tanto este como aquele. Olha Davi falando. Você tá entendendo a falsidade de Davi aqui? Você consegue entender a ardilosidade dele aqui? Ele tá dizendo assim: Joabe, não se preocupa se Urias morreu, não tem problema. A espada pode matar um ou pode matar outro. Gente, isso aqui é estilo Maria do Bairro pra mim. Lembra de Maria do Bairro e Soraya? Eu assistia quando eu era criança Maria do Bairro. Lembra da Soraya? Soraya era um demônio, aquela mulher era uma pedra do capiroto de ruim, que era aquela praga, mulher ruim, velho. E aí eu brincava de Maria do Bairro e Soraya com a minha irmã. Eu nunca queria ser a Soraya, eu sempre deixava ela ser a Soraya, tadinha. Depois ela cresceu e ela nunca mais aceitou ser a Soraya. Ela disse: que história é essa? A partir de agora eu sou a Maria do Bairro. Eu tive que ser a Soraya algumas vezes. Gente, mas a Soraya era uma peste. Pensa na mulher ruim. Davi estava sendo extremamente ruim aqui, gente. Como ele estava sendo ardiloso. Ele responde assim pra Joabe: não se preocupa não, Joabe. A espada pode matar um ou pode matar outro. Ou seja, Urias morreu? Beleza, tá tudo legal. Ainda se fez de pobre coitado, assim, porque se alguém questionasse por que Urias morreu, Davi ia falar o quê? Minhas mãos estão limpas, né? Não fiz nada, não falei nada. Olha o que diz aqui, gente, vai comigo aqui, no Salmo 24, que se não me engano foi o próprio Davi quem escreveu. Salmo 24, o Salmo de Davi. Olha o que ele diz aqui, ó. É o 24? Não, peraí. Isso, Salmo 24 mesmo, que foi o próprio Davi quem escreveu. Olha o que ele falou: quem poderá subir no monte do Senhor? Olha, Davi falando. A gente tá falando do cara que fez isso aqui que eu acabei de ler pra vocês, né? Que virou pra Joabe e disse assim: não tem problema se Urias morreu, a espada mata um, a espada mata outro, não tem problema nenhum. Esse mesmo cara que falou isso pra Joabe, ele escreveu: quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele, verso 4, Salmo 24, verso 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. O próprio Davi escreveu isso aqui. Eu vou repetir. Olha o que ele falou. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. O que Davi estava falando aqui no Salmo 24? Eu não sei se ele escreveu esse salmo antes ou depois de ter feito isso com Urias, mas Davi foi quem escreveu esse salmo. Olha que forte isso. Quem é que pode estar na presença do Senhor? Davi falando. Quem pode? Quem pode estar? Quem pode ter intimidade com o Senhor? Aí ele diz: quem tem as mãos limpas e o coração puro. Davi estava tendo o coração puro enquanto agia dessa forma com Urias? O que você acha? Diz aí pra mim, o que você acha? Posta aí, o que você acha? Davi estava tendo o coração puro enquanto fazia isso aqui com Urias? Respondeu pra Joabe: não se preocupa, Joabe. A espada mata um, a espada devora outro. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina, né? Ou seja, Joabe, continua a guerra aí, tá? Não tem problema se Urias morreu, não, né? E por dentro, ai, graças a Deus que Urias já morreu. Eu não vou precisar lidar com ele, porque a mulher dele tá grávida. Nossa, vou poder ficar com a mulher dele, que é bonita pra mim. Olha isso.
Olha a falsidade. A gente tá vivendo num mundo falso. As pessoas são falsas. Muitas pessoas são extremamente falsas. A gente tá vivendo num mundo em que pra elas é fácil mentir. É fácil dizer que te ama quando na realidade não ama. É fácil falar de você pelas costas. É fácil ser ardiloso. A gente tá vivendo num mundo em que as pessoas acham comum agirem dessa forma traiçoeira, como o Davi agiu aqui. Davi ficou com a mulher do cara, a mulher engravidou, tentou ludibriar o cara pra ele ficar com a mulher, porque ela já estava grávida, ele não queria que descobrissem o ato dele, o pecado sórdido dele. Aí o Urias era fiel, leal, não ficou com a esposa, não foi pra casa, ficou ali na batalha, na guerra, guerreando. Por quê? Urias era leal. Aí o que aconteceu? Ele viu que não teve jeito, então bora matar Urias, né? Vamos botar Urias na frente da peleja, porque aí Urias morre. Urias morrendo, acabou o meu problema. Não tenho mais que me preocupar com nada. Urias tá morto, posso estar com a mulher dele, o filho dele que vai ser meu também. E, né? Então, ótimo. Na verdade, o filho era de Davi mesmo, né? Verso 26. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte do seu marido no campo da batalha, ela se lamentou e chorou. Você pensa, então, que Batseba sabia, né? No meu entendimento, ela não sabia que ele morreu porque o Davi mandou matar. Batseba chorou porque o marido tinha morrido. Ela não sabia que Davi tinha mandado essa cartinha por meio do próprio Urias para Joabe, dizendo para ele assim, coloca Urias na frente da batalha para que Urias morra. Ela não sabia disso. Ela chorou o fato do marido ter morrido. Até porque, o que será que essa mulher tinha para reclamar de Urias? Talvez a reclamação que Batseba tivesse de Urias é que ele era muito workaholic, que ele gostava muito de trabalhar. Né? Porque Urias gostava mesmo de trabalhar, isso a gente não pode negar. Lá estava ele na frente da batalha, guerreando com o exército, cumprindo as missões que recebia. Lá estava ele no palácio com o rei, dormindo com os outros servos e soldados, sem se preocupar em ir para casa, sem se preocupar em ficar até com a mulher dele, cumprindo com a vontade do chefe dele. Então, assim, talvez o que Batseba pudesse falar do marido era que ele trabalhava muito, né? E aí a mulher chorou, o marido morreu, ela se lamentou por ele. Passado o tempo de luto, verso 27, Davi mandou, né? Passou o tempo de luto, que quanto era esse tempo de luto, Daniel? Eram vários dias. Tipo quantos? Mais de um. Não, sim, eu sei, mas você não sabe quantos? Não faço ideia. Então, sei lá, quanto tempo é de luto? 7 dias? Não sei, uma semana? Um mês? Não sei quanto tempo. Mas passado esse tempo de luto, Davi mandou que trouxesse Batseba para o seu palácio. E ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Ponto e basta? Acabou a história. Acabou. Tchau, gente. Acabou a história. Não acabou. Olha o que diz no final do verso 27. Entretanto, deixa eu ver o que diz aqui na outra versão. 27. Porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Olha o que diz na outra versão. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram o Senhor. Opa, ponto. Chegou onde eu queria. Você pode ser aprovado pelos seus vizinhos, você pode ser aprovado pela sua família, você pode ser aprovado pelos seus amigos, você pode ser aprovado pelos seus irmãos, você pode ser aprovado pelo seu marido, pela sua esposa, você pode ser aprovado pela torcida do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, qualquer que seja. Se você não for aprovado por Deus, meu amigo, você tá na roça. Tá na roça. Se Deus não aprova as suas atitudes, você tá na roça. Por isso busque, a gente leu aqui, Salmo 24. Olha Davi, o próprio Davi escrevendo. Quem poderá subir no tabernáculo do Senhor? Quem poderá estar na presença do Senhor? Quem? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Coração puro e mãos limpas. Quem tem mãos limpas hoje? Quem tem coração puro hoje? Quem que tem? Aí Deus, a palavra vem dizer, Deus não gostou do que Davi fez. Deus se entristeceu com o que Davi fez. Ponto. Esse é o ponto crucial. Deus viu. A gente falou sobre isso ontem, né? Que tem pessoas que dizem assim, não, ninguém viu, então não aconteceu. Sabe aquele filme, como é que é o nome daquele? Ai, gente, dos caras que viajam lá pra aprontar. Como é que é o nome daquele filme comédia lá? Ai, meu pai amado. Se beber não case? Se beber não case. Pra onde que eles vão mesmo? Eu chutei. Pra onde que eles vão? Las Vegas. Las Vegas. Os caras lá, se beber não case, né? Tem 1 e 2, né? Eu acho. Eles vão pra Las Vegas.
E aí, eles são casados, alguns são casados. Aí, o que eles fizeram? Em Las Vegas. O que a gente faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. Ou seja, as esposas não vão descobrir. Ninguém precisa saber o que a gente fez aqui. Gente, o incrível é que, se aconteceu, Deus viu. Essa é a frase que pega pra você aqui, que deve ficar no nosso coração. Porque tem gente que diz assim, não, se ninguém viu, então não aconteceu, né? A traição, a mentira, o roubo, o desfalque, né? A grosseria, a falsidade. Davi foi extremamente falso com Urias. Davi foi extremamente falso. Gente, tem uma coisa que me irrita profundamente, é a falsidade. Eu prefiro que você me traia e me olhe torto e eu saiba quem você realmente é, porque você demonstra quem é, do que quem me trai pelas costas, faz atrocidade, depois olha pra mim, tudo bem, amiga, tudo bem, querida. Isso é falsidade. Davi foi extremamente falso. Davi não teve aqui as mãos limpas, Davi não teve aqui o coração puro, não teve. E aí, mandou chamar a mulher. E aí agora pronto, a vida tá feliz, tô com Batseba, ela tá grávida, já tem um filho, outro filho, né? Outra mulher, né? Batseba é bonita, então tô bem na fita, só que não, porque Deus, né? Deus se entristeceu com o que Davi fez. Deus não aprovou o que Davi fez. E se Deus não aprova, meu amigo, Érica, Cacá, Jean, Jana, Maria, minha sogra Lalá, quem mais tá aqui? Cíntia, já falei, né? Messias, Tayane, Lilian. Se Deus não aprova, a gente tá na roça. Aí, vamos no capítulo 12 agora então. 2 Samuel, capítulo 12, diz assim: o Senhor então enviou Natã a Davi. Quando a gente erra, Deus sempre dá uma forma de mostrar que nós estamos errados, né? Davi viu a mulher, né? Gostou de Batseba. Já começa por aí. Davi nem devia estar em Jerusalém, Davi devia estar na guerra, mas ele resolveu ficar em Jerusalém e descansar. Ficando em Jerusalém descansado, a gente falou sobre isso ontem também. O problema maior não é quando a gente está cansado fazendo muitas coisas, embora seja necessário ter equilíbrio em tudo. Mas o problema é quando a gente está bem descansado, bem tranquilão, numa boa, como o Davi estava, suave na nave, né? Cuidado. As maiores pedras de tropeço, elas vão surgir na sua vida quando você estiver bem descansado e bem descansada. Então, Davi estava descansado, recebeu a oferta. No lugar de fugir da aparência do mal, o que ele fez? Ele abocanhou, né? No lugar de correr da pedra de tropeço, não, ele se aproximou, né? 2 Pedro 7, 5, 7... 2 Pedro 5,7. Agora eu vou ter com 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, que diz que o diabo anda de redor. É primeiro ou segundo? 1 Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Resisti o diabo e ele vai fugir de vós. Davi não fez isso, Davi não resistiu ao diabo, Davi correu para o diabo. Eu até brinquei ontem falando que Batseba foi uma pomba enviada para a vida de Davi, né? Na realidade, a gente sabe que Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas o inimigo usa as pessoas. A gente precisa entender isso. A nossa luta não é com aquela pessoa, mas o inimigo está usando a vida daquela pessoa. Ele deveria ter corrido. No lugar de correr, ele foi para cima. Então, Davi, ele já teve vários avisos. Davi tinha intimidade com Deus. Olha os salmos que Davi escreveu. Olha a vida de Davi diante do Senhor. Um cara que é conhecido como um cara segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor. O Espírito Santo estava avisando ele a todo momento. Ainda assim ele foi e ficou. Depois que ele foi, ficou, fez tudo que quis, matou Urias, mandou ele pra frente da batalha, pegou a mulher dele, tudo mais. Deus manda Natã. Aí Deus manda um profeta, né? Porque ele não quis ouvir antes, ele desobedeceu, ele fez o que quis. Agora eu vou mandar um profeta para falar, porque ou ele escuta, né? Aí Natã chega e fala para Davi assim, ó, chegou à presença de Davi e lhe colocou um dilema. Olha Natã falando com Davi por meio de enigmas.
Olha como Jesus falava. Jesus não falava por meio de parábolas. Ele sempre usava uma parábola para fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava falando, né? E de alguma forma aquela palavra chegava no coração do homem. E para mim, é um momento de conscientização. Para mim, esse é o maior momento de conscientização da palavra para mim. É o momento em que Davi é confrontado. Porque quando ele foi confrontado, Natan disse assim para ele, ó, colocou um enigma diante dele, olha, Davi, numa cidade havia 2 homens, ó, numa cidade, Davi, tá? Tem 2 homens, um é pobre e o outro é rico. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas, ou seja, o rico tinha tudo, né? Entretanto, o pobre não tinha nada, né? Senão o pobre só tinha uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dessa ovelhinha com carinho e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne da sua carne. Certo dia, chegou um forasteiro à residência do homem rico, mas esse não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois a fim de oferecer uma refeição. O homem rico tinha tanto, mas também não queria dar. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. O homem rico que tinha tanto, no lugar de pegar do que ele tinha para dar ao visitante, não, ele pegou a única cordeirinha que o pobre tinha. O pobre só tinha aquela cordeirinha, gente. Ele falou e pegou ela para dar para o visitante. Verso 5. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem rico, né? E afirmou a Natan: juro por Deus, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece pena de morte. É ou não é o que a gente faz quando a gente está diante do pecado do outro? Ah, esse miserável fez isso, esse miserável matou, ele merece a cadeira de morte. Ele merece ser eletrocutado, ele merece ser enforcado. Mata esse miserável, mata Jesus, solta Barrabás, mata Jesus, solta Barrabás. A gente é rapidinho para julgar o outro, né? Aquele fulano não presta, aquela fulana não presta, merece cadeia, merece cilindró, merece a morte, mata esse desgraçado. Não é verdade? A gente é mestre em olhar a trave no olho do outro e não olhar o cisco que tá no nosso olho. Ou é o contrário, né? O cisco, a trave do nosso olho, né? A gente olha o cisco no olho do outro e não olha a trave imensa que tá no nosso próprio olho. E foi isso que Davi fez. E, ó, vou voltar. Nós estamos falando de Davi. Um cara que eu amo. Um cara segundo o coração de Deus. Errou. Errou feio, Davi. Aí Davi se encolerizou. Que raiva desse miserável rico. O cara tinha tudo. E no lugar de pegar o que ele tinha para dar pra visita, ele foi lá e pegou a única cordeirinha que o pobre tinha. Gente, Davi ficou indignado. Meu Deus, né? Davi fez o quê? É um absurdo. É um absurdo uma coisa dessa. É um absurdo, absurdo, absurdo. Aí, verso 6. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Ou seja, o rico que pegou a cordeirinha do pobre, manda ele pagar 4 vezes essa cordeira, porque ele agiu sem misericórdia. Quem agiu sem misericórdia, Davi? Quem, Davi, agiu sem misericórdia com Urias? Quem foi Davi que agiu sem misericórdia? Então Natan, verso 7, revelou a Davi: esse homem, Davi, é você. Cara, imagina a cara de Davi de besta numa hora dessa. Meu Deus, esse homem Davi é você. Meu Deus. E assim diz Deus, o Deus de Israel: eu te ungi, Davi, rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Davi. Quando Deus fala é assim, viu? Tudo para. Quando Deus fala, cala a boca e deixa Deus falar. Viu? Às vezes a gente fala demais o que não precisa falar. Eu falo demais às vezes o que não precisa falar. Deixa Deus fazer. Quando Deus fala, meu amigo, as pedras começam a tremer, as montanhas começam a tremer, o céu começa a escurecer. Quando Deus fala, escute o que Deus está falando. E olha o que Deus fala. Por meio de Natan, um homem de Deus, hein? Davi, eu te ungi, rei de Israel, Davi. Eu te salvei das mãos de Saul.
Quantas vezes Deus falando por meio de Natan para Davi, quantas vezes eu te salvei de Saul? Eu te dei o palácio, eu te dei as mulheres do teu Senhor, eu te dei, Davi, a casa de Israel e de Judá. E se Davi, se isso não fosse suficiente, eu daria muito mais, eu acrescentaria muito mais, Davi. Sendo assim, verso 9, por que, Davi? Por que desprezaste a palavra de Deus, fazendo o que eu reprovo? Davi, eu te dei tudo, eu te dei casa, comida, roupa lavada, eu te dei mulher, eu te dei palácio, eu te ungi rei, Davi. Por que você fez o que eu reprovo? Deus não quer, gente, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus não olha a aparência, gente, Deus olha o coração. Foi o que ele falou para Samuel quando Samuel foi ungir Davi. Deus falou isso para Samuel quando ele foi ungir Davi. Olha, Samuel, eu não tô olhando a aparência dos irmãos de Davi, não. Vai lá, busca, tem mais um. Cadê? Cadê Davi? Tá lá cuidando das ovelhas, tadinho, sozinho, trabalhando, escondido ali, ó. Escondidinho, sem que ninguém visse ele. Traz esse daí. É esse o rei de Israel. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os que são sábios. Deus escolhe as coisas rejeitadas deste mundo. Deus escolhe as coisas inapropriadas deste mundo. Deus escolhe as coisas improváveis deste mundo. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Eu sempre fui improvável, Deus me escolheu, Deus te escolheu. Ele escolheu Davi. Entretanto, Davi foi extremamente maldoso com Urias, extremamente maldoso com um homem que era leal e fiel no exército dele. E aí Natan foi usado ali para falar, e falou mais assim: por que, Davi, você desprezaste? Por que você fez o que eu reprovo? Deus falando para Davi: tu mataste. Olha ele falando: você matou ao fio da espada o teu servo Urias, Davi. Você matou com crueldade. Você matou com crueldade o teu servo Urias. Davi, você tomou pro seu próprio prazer a esposa dele, Davi. Ou seja, Davi, você pegou Batseba pra você, você tomou ela pra você, pra matar o seu próprio prazer, pra satisfazer os seus prazeres momentâneos. Você só pensou em você. Você foi extremamente egoísta, Davi. Você foi extremamente mundano. Você foi extremamente maldoso. Você foi extremamente ardiloso, Davi. Você agiu com crueldade, Davi. Tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Olha Deus falando: Davi, você pensa que eu não tô vendo? Você pensa que as coisas que estão acontecendo estão escondidas? Você pensa que as coisas que acontecem, as ocultas, não são vistas por Deus? Gente, eu volto a dizer, se aconteceu, Deus viu. Se Deus viu, meu amigo, aconteceu. Não se preocupe. Se Deus viu o que fizeram, se Deus viu o que falaram, se Deus viu o que aconteceu, Ele é justo e Ele é fiel. Mas não se esqueça também do perdão e da misericórdia, porque nós vamos chegar lá. Verso 10. Portanto, agora... Ó, Natan falando para Davi, Deus falando para Davi por meio de Natan. Portanto, agora, Davi, a espada jamais se apartará da tua casa. Olha a consequência. Olha a consequência. Davi fez o que ele quis, mas a consequência vem. Não pense você que você vai plantar manga e vai colher abacate. Não vai, gente. Não pense que vai plantar goiaba e colher jabuticaba, porque não vai. Deus é justo. As consequências sempre chegam. Você pode ser o rei, você pode ser o presidente, você pode ser o papa, você pode ser quem for. As consequências, elas vão chegar na sua vida mais cedo ou mais tarde. Por isso que no Salmo 73, creio também que foi Davi também. Vamos ver o Salmo 73. Não, foi Davi não. Mas diz assim... Quanto a mim, os meus pés... Salmo 73, verso 2... Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, porque eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade destes ímpios. Então, não se preocupe com a prosperidade dos ímpios. Não olhe com inveja para a prosperidade de quem está fazendo tudo errado. Não olhe com raiva para quem está prosperando enquanto faz coisa errada. Deus é justo. Chega um momento em que ele age do jeito dele. Você não precisa sujar suas mãos. A gente leu no Salmo 24 aqui. Quem é que tem o direito de estar na presença do Senhor? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Se você tiver mãos limpas e coração puro e não agir com falsidade, você vai estar sempre na presença do Senhor. Você vai clamar e Ele vai te ouvir. Você vai clamar e Ele vai te responder. Tem coisa melhor do que ter essa intimidade com o Senhor? Não
Não tem nada melhor do que ter essa intimidade com o Senhor. Aí, o verso 10. Portanto, Davi, a espada jamais se apartará da tua casa. Deixa eu ver o tempo aqui. Jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, o fiel, o leal, o honesto, né? É o que Deus está falando para ele. Claro que Urias tinha defeito, né, gente? Mas Urias era fiel. Para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste, Davi, às ocultas, mas eu cumprirei o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel e à plena luz do dia. Aí, o que Davi diz? Davi confessou a Natã, verso 13. Pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Aleluia. Gente, é como se tudo mudasse assim, ó. Ele simplesmente diz, pequei contra Deus. Davi disse, miserável, sou terrível, não mereço o amor do Senhor, não mereço tudo que eu tenho. Não mereço a vida que o Senhor me deu. Eu não mereço esse amor. Realmente incongruente que eu receba esse amor do Senhor, sendo eu essa pessoa que eu sou. Ele diz, pequei contra Deus. Então Natã afirmou a Davi, tem mais ainda. Calma aí, Davi. Ei, pera ainda. Tem mais ainda. Por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado. Não morrerás. Glória a Deus pelo perdão do Senhor. O Senhor te perdoa sempre, o Senhor já te perdoou. Se você se arrepende de verdade, o Senhor perdoa o seu pecado, seja ele qual for. Quantos pecados meus o Senhor já me perdoou? De quantas coisas tristes e terríveis Deus já me livrou. Nossa, em quantas ciladas eu já caí por conta da minha humanidade, da minha imundície. E Deus me perdoou. Deus nos perdoa, Ele tem perdão para nós. Mas calma aí que o perdão eu quero voltar. Mas tem um ponto ainda. Verso 14. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste, Davi, morrerá. Então Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, fez um rigoroso jejum e recolhendo-se passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis, também recusou qualquer alimento. No 7º dia, contudo, o menino veio a morrer. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido e comentavam, quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi percebeu que os seus oficiais cochichavam entre si e entendeu que o filho dele havia morrido. E indagou-lhes, o menino morreu? E eles disseram, sim, ele morreu. Então, mediante isso, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou suas vestes. Depois entrou no santuário de Deus e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. E ele explica, né? Não, eu estava fazendo jejum porque o menino estava vivo. Agora que ele morreu, eu vou comer e vou seguir com a minha vida. Davi entendeu que aquele ato dele teria consequências, e foram muitas as consequências. Imagina a tristeza de um pai, de uma mãe que perdem filhos, né? Ele perdeu o filho, que ele, claro, amava, e sofreu uma dura consequência, né? E ele diz assim, no verso 23, mas agora que o menino está morto, pra quê? Pra que eu vou jejuar, agora que o menino morreu, né? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então Davi entendeu perfeitamente que aquele ato dele teve muitas consequências, mas Davi recebeu o perdão de Deus. E esse perdão você pode receber. Esse perdão eu já recebi. Esse perdão eu continuo precisando dele sempre. Nós precisamos de perdão, mas nós precisamos ter um coração consciente. Davi agiu, Davi foi traiçoeiro,
E se a gente pensar então, vamos comparar, então volta comigo aí. A gente está no segundo livro de Samuel. Vai para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. A gente lê sobre a desobediência de Saul. E se você fizer uma comparação entre o que fez Davi e o que fez Saul? Já fez essa comparação? Eu já fiz várias vezes. E Saul foi desobediente ao Senhor da seguinte forma. 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Nessa época, Saul era o rei de Israel. Portanto, então, Saul, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai então agora, Saul, né? Vai lá, Saul, e investe contra os amalequitas. Mata Amaleque, né? Condena o anátema, que é maldito, né? Consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver. Destrói tudo. Saul, destrói tudo que houver. Tudo que tiver de amalequita, destrói, Saul. Destrói. Todos os que habitam. Não tenha piedade dele e do seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Mata tudo. Mata tudo, Davi. Mentira, Saul. Saul convocou o seu exército. Passou em revistas em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale, né? Depois, ele declarou aos queneus: fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça de ser aniquilado juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estava caminhando para esta região, vindo do Egito. Saul, então, verso 7, feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir, né, o que Deus havia pedido para ele. Só que ele aprisionou Agag, o rei dos amalequitas. Ele não matou Agag. Verso 9. Todavia Saul e o seu exército, eles pouparam a vida de Agag, o rei dos amalequitas, e tiraram o melhor dos despojos da guerra. Do gado miúdo ao graúdo, dos animais gordos, das ovelhas, a fim de tudo que havia de bom, né? Pegaram tudo que havia de bom e não quiseram considerar como malditos. Mas tudo que era vil e desprezível, eles destinaram à destruição. Mas o que era bom, do boi, das ovelhas, do gado, eles guardaram, né? Aí, como eu disse para vocês, eu volto a dizer, tudo que acontece, Deus vê, né? Então, se aconteceu, Deus viu. Foi mais uma coisa que Deus viu que aconteceu. Deus viu que Saul não matou Agag. Deus viu que Saul guardou os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores camelos. Deus viu tudo isso que aconteceu. Ele sabia do que estava acontecendo. Então, ele foi lá e falou, Deus foi lá e falou com quem? Com Samuel, que era um homem de Deus. Samuel, olha, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, porque ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda pela vida de Saul. E de manhã Samuel foi lá e conversou com Saul e falou: Saul, né? Saul, vem cá. Olha, no Instagram aqui eu tenho só mais 5 minutos. Eu vou continuar no Facebook aqui, na página, até acabar, porque eu não posso fazer mais um ao vivo sobre isso, né? Então você que tá aqui no Instagram, vai pro Facebook, porque no Facebook eu vou ficar até acabar, tá bom? Mas aqui ainda tem uns minutinhos. Então Saul recebeu essa instrução de Samuel. Deus falou com Samuel e Samuel foi lá e falou: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel, isso é Samuel se encontrando ainda com Saul, tá? Eu vou direto pro que ele falou. Tá bom. Verso 13. Assim que Samuel encontrou com Saul, né? Ele disse assim: bendito sejas tu de Yahvé, né? Saul falando para Samuel: executei a ordem que você me mandou, hein? Ó, eu fiz o que você me mandou. É Saul dizendo: ó, Samuel, cumpri com as ordens, tô em dia, tô quite, né? Fiz tudo certinho, viu, Samuel? Conforme o Senhor pediu, eu fiz. Aí, verso 14. Contudo, Samuel disse, né? É
mesmo, Saul. É mesmo, Saul. E quais são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos e esses mugidos de bois que escuto tão bem? O que será isso então, Saul? O que será que está acontecendo, Saul? Gente, vai lá pro Face, tá? Aqui no Instagram, vai pro Face, porque aqui já está acabando no Instagram. Então, ô Saul, Samuel perguntando, que barulho é esse que eu tô ouvindo de boi, né? De gado, de ovelha, né? Esses mugidos que eu escuto tão bem, então, Saul, o que será isso, né? Aí Saul replicou. Olha o que Saul diz. Saul entendeu o que ele havia feito. Saul entendeu. Saul sabia desde o princípio que era para destruir tudo. Ou seja, mata todos os amalequitas, destrói tudo. É tudo maldito naquela cidade, naquela terra. É tudo maldito naquele lugar, mata tudo. Mas Saul pegou o rei, guardou o rei, né? Prendeu o rei, não matou. Pegou as coisas que eram boas e guardou, achando que estava certo. Mas quando Samuel fala isso, ele entende. Saul era um cara inteligente, Saul não era um cara bobo, ele entendeu o que estava acontecendo. Aí, qual foi a resposta dele para Samuel? Os guerreiros os trouxeram de Amaleque, ou seja, não fui eu, Saul. Quem trouxe não fui eu, foram os guerreiros. Olha, Saul, foram eles que trouxeram esses homens, não fui eu. Saul, o líder da galera, Saul, o rei, o que mandava em tudo, no lugar dele virar e falar, eu trouxe, eu pequei, eu fiz. Não, ele foi lá e disse, não, os guerreiros que trouxeram, eles preservaram, ou seja, eles, não fui eu não, né? Olha Saul, covarde. Gente, no Instagram aqui, fechou, tá bom? Vai pro Facebook, que eu vou até terminar no Facebook. Beijo pra vocês aqui do Instagram. Opa! Foi. Então aqui você no Facebook, continua comigo aí. Eles preservaram, ó, Saul falando pra Samuel. Eles preservaram o melhor dos animais grandes, dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus. Oh, glória! Santificando o que Deus não santificou, né? Dizendo que é certo o que Deus diz que é errado, né? Dizendo que é bom o que Deus diz que é ruim. É forte isso, né? Tá dizendo que é bom o que Deus não diz que é bom. E se Deus não diz que é bom, é porque não é bom, pode ter certeza. Se fosse bom, Deus diria. Como Deus não diz que é bom, então não diga você também que é bom aquilo que Deus não diz que é bom. E Saul estava ali mais uma vez dizendo, não, olha o que diz em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que fazem isso. Era o que Saul estava fazendo. Saul estava dizendo assim, não, os guerreiros trouxeram o rei, né? Os guerreiros trouxeram os amalequitas, né? Os guerreiros trouxeram bois, ovelhas. Não fui eu, né? Olha, Saul, não fui eu que trouxe, né? Eu sou o rei, eu mando em tudo, mas a responsabilidade não é minha. Né? Eu sou o líder, mas a responsabilidade não é minha. Foram eles que trouxeram os amalequitas, não fui eu. Covarde, né? Covarde. Aí, porém destruímos todo o restante. Ó, Saul explicando, olha, a gente trouxe os animais grandes, os pequenos, né? A fim de oferecer sacrifício ao Senhor, como se Deus tivesse pedido esse sacrifício, né? Mas a gente destruiu todo o restante. Todo o restante a gente destruiu, tá bom? Aí, diante disso, Samuel censurou Davi, dizendo a ele assim, cala-te, deixa-me dizer o que Yahvé me revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul, dize-me. Eu imagino que Saul devia estar com o olho arregalado assim, então fala, pelo amor de Deus. E Samuel falou, por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe da tribo de Israel? Olha aí. Você não é o líder dessa galera toda? Como é que você diz que eles trouxeram os amalequitas? Como é que você diz que eles prenderam o rei? Como é que você diz que eles trouxeram os bois, os gados, as ovelhas, os camelos para serem sacrificados ao Senhor? Né? Como é que você diz isso se você é o líder da galera? Né? Você é o líder da galera e você tá dizendo o quê? Ô Saul, você pode ser o menor que for, mas quem é o líder deles? Não é você? A responsabilidade não é sua? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. E ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação. Parte, decreta o anátema, ou seja, maldito, sobre estes pecadores, os amalequitas.
Faze-lhes guerra até que sejam exterminados todos, porque não obedecestes às ordens do Senhor. Porque precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor. Samuel fala claramente para Saul: Saul, por que você fez isso, Saul? Por que você agiu dessa forma? Deus mandou destruir todos, Deus não mandou matar todos, Saul. Por que você não fez isso? Por que você agiu dessa forma? Mas Saul argumentou com Samuel. Olha o que Saul diz: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão em que fui incumbido. Vou ler aqui, verso 20, 1 Samuel 15, 20. Eu tô com duas versões aqui, às vezes dá uma diferença de uma para outra. 15, 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha o que ele diz aqui, olha como diz aqui, Saul falando: eu dei ouvido à voz do Senhor, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele diz assim: não, os outros fizeram, Não fui eu, foram os outros que fizeram. Eu não agi dessa forma. Eu obedeci o que o Senhor mandou. Verso 21. 22. Contudo, disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto o prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, Deus quer sacrifícios ou Ele quer obediência? Ele quer que você faça o que Ele não mandou ou que você faça exatamente o que Ele mandou? Olha, se você é obediente, ainda que você não queira, muitas das coisas que eu faço, não faço porque eu quero, eu faço por obediência. A minha vida se baseia em fazer o que eu não quero, eu faço o que Deus quer que eu faça. Embora, em muitos momentos, a nossa carne grite, às vezes a gente queira fazer algo que nós queremos realmente fazer, mas quando a gente faz o que Deus manda, a gente tem felicidade. É a felicidade diferente da felicidade do mundo. Quando você faz o que Deus quer que você faça, ainda que você não queira, quando você acaba de fazer, você sente satisfação, porque você fez o que Deus queria que você fizesse. E Saul está aqui agindo como se ele tivesse feito o que Deus mandou, quando na realidade ele estava fazendo somente o que ele queria fazer, 22. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Tem uma mulher que se chamava Susana Wesley. Susana Wesley era a mãe do John Wesley, que foi o precursor da igreja metodista no mundo, por conta da vida dele, do irmão dele também, que criou vários hinos em adoração ao Senhor, houve um avivamento nos Estados Unidos, um avivamento na Inglaterra, ou seja, foram homens muito usados por Deus. E a mãe deles, a Susana Wesley, ela teve, se não me engano, 16 ou 19 filhos. A mulher teve muitos filhos. E tinha um ponto que ela sempre ensinava aos filhos, que eles não deveriam ser obstinados. A obstinação é você fazer exatamente o que você quer, do jeito que você quer, É você ser aquela pessoa renitente, Como diz minha mãe. Aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que só faz o que quer, aquela pessoa que manda no mundo, que taca fogo no mundo, E Susana Wesley, ela sempre ensinou os filhos sobre isso. Quando eles diziam, por exemplo, eu não quero comer tal coisa, vai comer. Vai comer. Minha mãe fez isso comigo, eu sou muito grata pela vida dela, vai comer. Ah, não gosto, problema seu, é isso que tem pra comer e você vai comer, Pra não criar filho obstinado que só faz o que quer, filho chato, mimado. É importante isso, é importante. E essa mulher, depois você procura o testemunho dela no YouTube. Eu amo demais essa mulher. Porque eu não tenho nenhum filho, já acho difícil criar uma criança. Imagina ela que criou mais de 10 filhos, 16 ou 19 filhos, e ensinou todos eles sobre isso. Ela tinha um período de oração, e no momento dela de oração, agora você imagina, eu sem filho, preciso de me vigiar para eu tirar o meu tempo de oração. Imagina ela com todos esses filhos. Ainda assim, ela tinha o tempo dela de oração, orava por todos os filhos, e os filhos que estivessem ali, eles que entendessem que ela estava no período de oração dela. E ai deles se desrespeitassem o tempo de oração dela. Ai deles se passassem na frente no tempo dela. Hoje em dia você quer orar, o povo abre a porta, ninguém tá preocupado com nada. Hoje em dia você não consegue ter um tempo seu. Ela tinha.
mesmo com tantos filhos. Então é uma mulher que eu admiro demais. Depois procuro o testemunho dela. E aqui Samuel tá falando para Saul justamente sobre essa obstinação. Saul falando para Saul, você tá fazendo o que você quer, você não tá fazendo o que Deus mandou. Você não tá sendo obediente, você tá fazendo o que você gostaria de fazer. Você não obedeceu às ordens do Senhor. E Saul questionando, não, eu fiz o que Deus mandou. Eu fiz o que Deus mandou, quando na realidade não. E esse é o ponto que destoa entre Davi e Saul. Porque se você colocar na balança, o erro de Saul foi muito menor se colocarmos na balança. O erro de Saul foi muito menor do que o erro de Davi. Não é verdade? Se você para observar, Saul não matou todos os amalequitas, Saul trouxe os despojos, trouxe alguns animais, trouxe o rei Agag e não fez conforme Deus mandou. As instruções do Senhor foram essas e ele não cumpriu. Mas Davi, entretanto, ficou com a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias, tentou enganar, foi falso com Urias, mandou Urias para frente da batalha para matá-lo. Ele morreu, ele foi assassinado por culpa de Davi. Mas Davi, quando foi questionado pelo profeta Natã, olha aí, Deus também mandou um profeta, né? Deus mandou um profeta para Davi, que foi Natã, e Deus mandou um profeta para Saul, que foi Samuel. Deus sempre vai mandar um profeta para falar com você. Mas no momento em que Deus manda o profeta, ele já falou antes, viu? Repara, porque Deus fala antes. Ele fala antes. Que não seja necessário o profeta falar. Se um profeta estiver falando com você, é porque você com certeza já ultrapassou vários sinais que Deus te deu. Então, não espere pelo profeta. Escute Deus falar antes, porque ele fala. Na palavra, em sonho, ele fala, gente. Deus não nos deixa enganados. Deus não nos deixa. E aí, Saul, não foi nada demais o que eu fiz. Na realidade, comparando com o que Davi fez, o que Saul fez foi bem menor. Mas Davi, quando foi questionado pelo profeta, ele diz, pequei contra Deus. Ele entendeu que ele havia pecado. Perdeu o filho morreu, a vida de Davi, os filhos de Davi eram todos perdidos, era um brigando com o outro, era um traindo o outro, uma família extremamente destruída, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus escolheu, um homem separado, um homem amado por Deus. Como se explica isso? Não tem explicação. Deus escolhe quem ele quer mesmo. Deus chama quem ele quer. E Saul, no entanto, deixou de ser rei de Israel, não assumiu o que ele havia feito, não se conscientizou sobre o que ele havia feito. Depois ficou com muitas mágoas no coração quando deixou de ser rei, e Davi passou a ser o novo rei. Perseguiu Davi durante muito tempo, durante muitos anos, tentou matar Davi de diversas formas. Entretanto, quando Davi encontrou com ele, poderia também tê-lo matado, não o fez. Davi não foi traiçoeiro com Saul, isso é maravilhoso. E creio que Davi não tenha sido traiçoeiro com Saul, porque ele estava num processo de aprendizagem, né? Nós estamos sempre nesse processo de aprendizagem. Eu estou, você está. Nós estamos sempre crescendo e aprendendo. E com esse erro de Davi, ele com certeza aprendeu. Ele sofreu duras consequências e ele entendeu que o ato dele precisava ser diferente. E para fechar, vai lá comigo então agora em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, do verso 8 em diante. Esse texto aqui, eu já li num ao vivo que eu fiz no Instagram, e o tema era justamente adultério. E olha o que fala aqui em Provérbios 5, do verso 8 em diante. Provérbios 5, 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. E aqui fala da mulher adúltera, mas não é somente a mulher adúltera, o homem adúltero também, tá? Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a sua honra. Ou seja, o adultério faz com que você perca a honra. Então, começa aí, a honra, né? Tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Então, você perde a honra e perde a própria vida. Você pode perder a própria vida porque alguém pode te matar, né? O que poderia ter acontecido com Davi se Urias descobrisse ou se outra pessoa descobrisse, mas ele, por ser rei e por ter autoridade e por ter servos que trabalhavam para ele, mandou matar Urias. Mas poderia ter sido o oposto, né? O adultério não tem como trazer coisa boa para nossa vida. E não é só adultério no casamento não, gente. É adultério quando se trata de traição em todos os aspectos. A mentira é você trair um amigo.
É você mentir para os outros, é você ser traiçoeiro com os outros, é você ser falso com os outros, como Davi foi com Urias. Ele foi extremamente falso, mas eu já falei que o incrível é o Salmo 24, que depois você devia ler, né? Davi que fez tudo isso, ele entendeu que só podia estar na presença do Senhor quem tinha mãos limpas e coração puro e não agia com falsidade. Davi entendeu isso, né? E aí, perde a honra, perde a própria vida, verso 10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Olha isso, você perde a honra, você perde a vida e você perde os bens. Não pense, gente, que é mentira. O adultério, a traição, nunca permite que a gente prospere realmente na vida. A gente não prospera de verdade na vida se tiver em traição, se tiver em adultério, se tiver em mentira. Agora, saia do adultério, renegue, se arrependa, peça perdão. E sim, Deus perdoa sim. Pare de ser o julgador do outro. Deus perdoa sim. Não pense que se você sair do adultério, a sua vida não muda. Muda. As coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir, você começa a ter prosperidade. Agora, se nós estivermos em adultério, em traição, não só no casamento, em vários aspectos, como eu já disse, você não prospera de verdade. Todo o dinheiro que você recebe vai pelo ralo. Tudo que você tem, você perde os bens. E a palavra diz aqui, ó, você perde a honra, você pode perder a própria vida, você perde os bens para os estranhos, né? E os outros se enriquecem às custas do teu trabalho. Ou seja, você trabalha, o outro fica rico e você fica pobre. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando o teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar a sua carne. Ou seja, você perde a honra, você perde a própria vida, você perde os bens para os estranhos, você trabalha para os outros enriquecerem e você vai gemer no final da sua vida, quando seu corpo perder todo o esplendor. Então você vai dizer, na cama, murmurando, sofrendo, sozinho ou sozinha, né? Porque também tem o abandono de muitos, né? As pessoas se afastam. Como me rebelei à disciplina. Isso no final da vida você vai pensar, como eu fui indisciplinado, como eu fui, qual é a palavra que a mulher tava? Obstinado, né? Como eu fui obstinado, como eu fui teimoso, como eu fui teimosa, como eu fui ruim, como eu fui terrível. Mas aí já tá no final da vida, o que fazer no final da vida, né? O que se pode ser feito quando tudo já acabar, né? Como o meu coração desprezou a repreensão. Olha, o homem falando no final da vida, né? O homem que eu digo é homem ou mulher. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Olha isso. Então, o adultério, gente, a traição, a mentira, a falsidade, tudo isso faz com que a gente perca a honra, perca a vida, perca os bens, empobreça, trabalhe e os outros enriqueçam e a gente não. A gente se queixa no fim da vida pensando, por que eu fui tão teimoso, por que eu fui tão teimosa, por que eu não fui uma pessoa disciplinada, por que eu não ouvi a correção, por que eu não ouvi o que Deus estava falando, por que eu não ouvi o que aquelas pessoas falaram. Mas aí já não tem mais jeito, você está no final da vida, já perdeu momentos bons com as pessoas que te amavam, já perdeu pessoas, né? Então assim, será que não é o tempo agora de nós mudarmos a nossa postura? Será que não é o tempo agora de nós sermos transformados realmente por Deus? Será que não é o tempo agora de nós abandonarmos a falsidade? De nós deixarmos a traição? De nós deixarmos a mentira? De nós deixarmos o adultério? De nós deixarmos a arrogância, a prepotência, a fofoca? Será que não é o tempo agora da gente abandonar a ardilosidade? Será que não é o tempo agora da gente deixar de ser traiçoeiro com os outros? Deus está nos chamando agora para um conserto que era necessário. Tudo isso que está acontecendo não é por acaso, né? Esse vírus e tudo mais que virá depois, que nós estejamos prontos e preparados, que nós estejamos firmes no Senhor, que nós estejamos buscando por Ele, que a gente esteja firme, né? Será que vale a pena a inveja? Quantas pessoas, elas estão sempre observando a vida dos outros e invejando o outro, né? E eu tenho certeza de que a inveja, ela nem tem muito a ver com o que a gente tem, ela tem muito a ver com o que a gente é, né? O outro, quando nos inveja, ele inveja quem nós somos, né? Porque existe em nós uma luz do Espírito Santo, existe em você uma luz do Espírito Santo e as trevas não gostam disso, né? Luz e trevas não se dão. Então o diabo é invejoso. Você vê que ele sentiu inveja de Deus, ele quis ser como Deus, por isso ele foi expulso.
né? Ele quis ser como Deus, ele sempre quis ser como Deus desde o princípio. Tava ali a serpente enganando Adão e Eva, né? Os dois foram enganados, tá? Não foi só Eva. Adão estava ali na presença, no momento em que aconteceu. E ele, como homem e sacerdote, deveria ter tido uma postura diferente. Então, a serpente estava ali enganando Adão e Eva. Desde o princípio, Satanás quis se igualar a Deus e nunca conseguiu. Então, o diabo, ele é invejoso. E aí, as pessoas que não têm Jesus, que não são filhos, né, da luz, que são filhos das trevas ainda, elas sentem inveja. Então, será que não é o tempo agora de nós mudarmos o nosso coração? Da gente abandonar a inveja, da gente abandonar a fofoca, da gente abandonar a traição, da gente abandonar o adultério? Quantos casamentos já foram destruídos por conta do adultério? Quantas traições por aí? E não é só traição de homem traindo mulher, mulher traindo homem, não. É mulher com mulher, homem com homem. Quantos homens se casam e são homossexuais? Enganam as suas esposas, ficam com outros homens por aí. Quantos anos se passam para que as pessoas descubram? Quantos anos se passam para que a verdade venha? Quantas pessoas estão sofrendo agora? Quantos filhos sofrem isso? A criança está na barriga, gente, ela pode não estar vendo nada, mas ela sente as coisas que estão acontecendo. Quantas crianças se sentem rejeitadas desde a barriga da mãe? Desde ali na barriga. Quantas crianças passaram por isso? Quantos problemas estão na raiz? Gente, eu costumo dizer e é verdade. Eu amo a psicologia por isso. Tudo tá na raiz. Tudo tá na raiz. Seu relacionamento com seu pai, seu relacionamento com sua mãe, seu relacionamento com seus irmãos, a gravidez da sua mãe, tudo. Tudo está atrelado. Então, o tempo agora é de nós mudarmos. Davi se arrependeu. Davi foi um crápula. Davi foi nojento. Davi foi falso. Extremamente falso. Mas ele se arrependeu. Se arrependeu e era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, houve vida nova para ele. Já para Saul não, porque Saul enfiou um monte de justificativas. Eu fiz isso porque na realidade não fui eu, né? Saul dizendo assim, não fui eu não trouxe, não. Eu não trouxe o rei dos amalequitas, não. Eu não trouxe bois, ovelhas e tudo, não. Eles trouxeram, foram eles, né? Adão e Eva, eles não fizeram mais ou menos assim? Não, Deus, não fui eu, não. Foi a mulher que tu me deste, né? E Eva, não, foi ele. Não, foi ela. A gente vai colocando a culpa um pro outro. Difícil e raro é o homem que diz, olha, errei, toma a bronca e melhoro. Né? Aceito a correção. A grande maioria, não, mas é porque fulano é assim, fulano é assado, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Né? Vamos abandonar a falsidade, gente. Vamos ter as mãos limpas e o coração puro. Então eu quero orar por nós nesse momento. E para alguém que você entende que precise de uma palavra assim, vamos orar por essas pessoas. Não precisa enviar esse vídeo para essas pessoas não, porque às vezes a pessoa ela vai se sentir magoada, né, se é essa visão que você tem sobre ela. Mas vamos orar sobre isso. Vamos orar porque eu quero enxotar, eu quero expulsar o adultério das nossas vidas, o adultério de dentro das igrejas, o adultério do coração dos crentes, né? A gente precisa tirar o adultério de nós, o roubo, a ganância, a falsidade, a mentira, o fingimento, né? Eu li uma frase esses dias que eu fiquei abismada. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas terrível é o homem que erra com você, que te machuca, que te magoa e depois é tão vítima que faz com que você se sinta culpado, sendo que foi ele quem errou com você. Então, assim, vamos abandonar essas ardilosidades, esses fingimentos. Vamos abandonar esse jeito maldoso de ser. Vamos abandonar a maldade. Então, vamos orar, ora aí comigo e que o Senhor tenha falado com você. Eu tenho certeza de que Ele falou. Passei de 1 hora porque eu precisei passar para terminar, porque eu não ia fazer mais um ao vivo sobre isso. E vamos orar juntos aí. Você que precisa de oração, coloque aí, ó, eu, né? Você que quer orar por alguém, coloque aí, eu vou ficar de olho aberto e vou lendo aqui junto com vocês e nós vamos orando. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento, te agradeço por essa palavra, a tua palavra sempre nos ensina, tua palavra sempre nos corrige, tua palavra sempre traz cura e libertação para nossa vida. Obrigada por nos trazer o entendimento de quem o Senhor é. Obrigada pela vida da Suzy,
Obrigada pela vida da Paola, obrigada pela vida da Camila, obrigada pela vida da Stephanie, obrigada pela vida da Vivian. Pai, que elas venham viver a tua vontade nessa terra, que as tuas promessas se cumpram na vida dela, que o Senhor venha alcançar essa pessoa pela qual a Celiane está orando, que o Senhor venha alcançar a vida da Ana Cristina, que o Senhor venha alcançar a vida da Lilian, que o Senhor venha trazer cura e libertação na vida de todas elas, que o Senhor cuide da Érica, que o Senhor cuide da Catarine, que o Senhor cuide da Ana, da Vivian, da Sueli, que o Senhor venha trazer renovo para essas casas, Pai, que o Senhor alcance também a vida da Nélia e da família dela, da Aline, que todos os sonhos do Senhor venham se concretizar na vida das filhas da Terezinha, na vida da Paola, que, Pai, eles possam entender cada dia mais que o Senhor é Deus poderoso que age onde ninguém age, que o Senhor venha alcançar a filha da Vivian, que o Senhor venha cuidar dos profissionais de saúde que estão trabalhando nesse período de pandemia, que o Senhor venha alcançar a mãe da Camila, a Cristina, que o Senhor venha trazer cura e libertação para as famílias, que o Senhor venha cuidar da Maria, que o Senhor venha trazer renovo para as famílias e para as casas, que o Senhor venha curar os corações que estão amargurados, os corações que estão entristecidos, que o Senhor venha cuidar da Ana Cristina, que o Senhor venha cuidar da Tayane Campos, da casa dela. Pai, que haja cura e transformação nos casamentos, que o Senhor venha curar os casamentos, venha sarar os casamentos, que o Senhor venha mudar os cenários. Quantos casamentos eu já vi que foram transformados, quantas vidas foram libertas, quantas casas foram curadas e alcançadas. E eu sei que o Senhor continua sendo Deus que cura, o Senhor continua sendo Deus presente, o Senhor não está com os ouvidos fechados, o Senhor não está com os braços encolhidos. Alcança a Ana, a Patrícia, cura a vida dela, cura a família dela, Pai. Todos aqueles que estão distantes do Senhor, traga-os para próximo, traga-os para perto do Senhor. Cura os corações, Pai, que estão cheios de amargura, cheios de tristeza, cheios de angústia, de decepção, até de maldade. Venha consertar e curar esses corações, venha libertar esses corações, venha trazer entendimento àqueles que ainda não têm, venha alcançar o coração da Débora Fernanda, Pai, em nome de Jesus, cuida dela, cumpra as tuas promessas na vida dela, alcança todas as famílias aqui representadas, os casamentos, os filhos, os pais, os irmãos, esposas, maridos, Pai. Venha trazer a tua palavra de libertação. Pai, nos dá um coração arrependido, nos dá um coração que realmente é entregue, um coração realmente quebrantado. Tira de nós o coração de pedra, tira de nós o coração cheio de ego, o coração cheio de arrogância, tira de nós um coração presunçoso, que nós tenhamos um coração firmado no Senhor, um coração realmente transformado. Um coração que ouve a tua palavra, que a gente não fique criando justificativas para aquilo que nós fizemos de errado, mas que a gente rapidamente se arrependa e mude. Traga mudança, traga transformação ao teu povo, a todos nós. Traga a libertação que é necessária. Que a gente ouça a tua palavra e que a gente viva a tua palavra. Que o nosso coração arrependido sempre exalte o teu nome. E que o Senhor afaste, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo adultério nas casas, nos casamentos, nas amizades, nas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo adultério vá embora, que toda arma forjada de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Que toda mentira e opressão do diabo caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que toda falsidade, ardilosidade, tramóia, ação traiçoeira, que vai embora agora. Eu te expulso, Satanás, em nome de Jesus, das famílias, das casas, dos casamentos, da nossa casa. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Eu repreendo em nome de Jesus toda inveja. O diabo é invejoso. O diabo é invejoso. E ele tem colocado inveja no coração de muitas pessoas. Eu sinto uma inveja sobrenatural que vai cair por terra agora, em nome de Jesus. É o diabo que vai ser destruído, não Deus. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja avança, a igreja cresce, a igreja somos nós.
Os filhos de Deus, os filhos da luz, nós somos sal, nós somos luz nessa terra. Nenhuma inveja do diabo vai nos paralisar. Nenhuma palavra negativa do inferno vai nos paralisar. Nenhuma pombagira vai destruir mais nenhum casamento em nome do Senhor Jesus. Seu casamento é guardado no Senhor Jesus. A tua casa é fortalecida no Senhor. Os planos do Senhor merecem confiança e eles vão se realizar na sua vida. Toda obra satânica, toda macumbaria, feitiçaria feita contra o teu casamento e toda a tua casa, em nome de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo demônio que tem aprisionado vidas, aprisionado famílias, que tem causado medo no coração de muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo. Traga entendimento, Senhor. Traga entendimento a esta família agora. Traga libertação a esta família agora. Discernimento, Pai. Discernimento e entendimento. O Senhor não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas de coragem, de ousadia, de força, de equilíbrio, de moderação. Traga equilíbrio, traga moderação, traga domínio próprio a todos nós. E que o teu nome, Pai, seja engrandecido na vida da Arlete, na vida do Fernando, na vida de todos os que já falaram aqui, na vida dos que não falaram, na vida da Aline, na vida dos que vão assistir depois. Que teu nome seja engrandecido, Pai. E que essa palavra fale profundamente ao coração de muitos e muitos e muitos, e que o seu nome seja engrandecido e que venha um novo tempo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que os teus sonhos venham sobre nós, porque os teus sonhos realmente são maiores e melhores que os nossos. Eu te engrandeço, eu te glorifico. O Senhor é Deus poderoso. O seu nome está acima de todo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor faz. Glória a Deus, Vivian, tá sentindo Deus lá na casa dela. Glória a Deus pela sua vida. Que Jesus possa te abençoar, você e a sua casa. Que todo demônio que tenha agido aí na casa de vocês, trazendo discórdia, trazendo discordância, trazendo coisas infernais, caia por terra. Em nome de Jesus, maior é Deus. Maior é Deus. A boca de Satanás será fechada. A boca do leão será fechada. Satanás não vai ficar criando cirandas e problemas e desavenças e discórdias e não vai ficar nadando de braçada, não. Em nome de Jesus, todo adultério é expulso. Nós tenhamos novas posturas. Em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus há de ser exaltado na nossa vida. Em nome de Jesus. Beijo para todos vocês. Já passei de 1 hora, faz tempo, já deu 1h30, né? Beijo para William, Érica, Stephanie, Vivian, Karine. Deus abençoe todos vocês. E é isso aí. Compartilhe essa palavra com alguém. 1h30. Deus abençoe vocês.